Glória a Deus. Confesso que Deus seja louvado. Nosso Deus é muito, muito, muito bom. E nós que estamos aqui, nós que nos dizemos cristãos, devemos estar cada vez mais perto dele. Devemos ansiar por isso. Nós devemos estar na presença dele em todo o tempo. Quando eu estava estudando para preparar essa mensagem, os textos que foram usados, todos foram citados aqui. Porque Deus quer falar exatamente isso com a gente. Deus quer nos trazer para perto dele. Deus, ele vem ao nosso encontro, como foi dito aqui. Mas é necessário que nós nos arrependamos. É necessário que nós entendamos que é melhor estar com Deus do que no mundo. É melhor estar na presença do nosso Pai do que na presença do mundo. É necessário que você entenda isso, meu irmão. E Deus está falando isso com você nesta noite de todas as formas no culto. Que você possa entender isso, que é muito melhor estar na presença de Deus. Eu estava ali nesse final de semana, eu tive a oportunidade de estar em Paraty. Um privilégio, uma cidade maravilhosa. E nós fomos para uma feira literária. Uma feira literária que é algo que nós cristãos desde sempre tivemos assim um amor, né, pela literatura. Por quê? Porque a palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso objetivo, é o nosso manual de vida. Como um produto vem com o manual, nós somos um produto de Deus e Ele nos deu aqui o manual. Interessante, uma feira literária. E não tinha, pastor, infelizmente, a presença cristã naquela feira. Eu não vi. E eu estava ali envolvido com tudo. E quando nós chegamos em Paraty assim, está escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor de Paraty. Interessante. E nós chegamos, tem uma igreja Assembleia de Deus, uma presbiteriana, a Batista, eu não achei lá onde ela estava. Mas com certeza tem. Obrigado, meu amor. Com certeza tinha a presença batista lá. Mas numa feira literária, não ter a presença ali de cristãos ali, trazendo a literatura do livro mais vendido do mundo, eu achei assim, uma falha da nossa parte. E eu vim extasiado assim com descansar, e eu fiz coisas lá que eu nunca tinha feito, eu mergulhei no mar, coisa maravilhosa assim. Quando eu cheguei aqui, a mensagem foi assim, acorda, meu. Olha aqui o importante. Você estava lá. Você era a presença ali do Senhor. Você fez a diferença? Você estava ali naquele lugar fazendo a diferença como cristão? Então, assim, meus irmãos, nós como igreja, como foi falado aqui de manhã, nós temos falhado muito na nossa missão. Muito na nossa missão. Porque nós temos que aproveitar todas as oportunidades para pregar o Evangelho. E a maior pregação é de fato a nossa vida. Mas nós não devemos perder as oportunidades de forma estratégica também. É muito importante ter ali a presença de alguma denominação, ou de uma denominação em conjunto. E eu olhei isso assim com um certo pesar. E hoje foi uma confirmação de Deus mostrando para mim. Você trabalha nessa área literária. Por que não? Né? A Flip é uma das maiores feiras literárias ali. E quem sabe a gente não vai na próxima Flip com uma representação cristã evangélica. Não adianta a gente ficar falando, né? Tem que ir e fazer. Então eu falei com o Roger. Aí ele falou, não, vamos pensar, vamos sonhar. Porque eu tenho muito essa... Deus tem falado comigo muito nesses últimos dias. De estar cada vez mais próximo dele. Então, eu... entrando agora no sermão, aliás, antes disso, eu tive uma surpresa, né? Porque nós fomos numa festa que era uma das maiores, né, a Bookwire, a maior distribuidora de livros digitais do Brasil. E também distribui para fora. E a Bookwire,
o gerente da Bookwire, eu queria de alguma forma assim conversar com alguém com alguma coisa em comum, né? Perguntei se tinha algum cristão, aí o Roger falou, aquele irmão ali é da IBAB lá. Aí eu falei, vamos entrar na conversa para puxar assunto, né? Aí comecei a conversar com ele, aí eu falei, eu sou da igreja ali de São Caetano e tudo, né? E meu pastor é o pastor Kenji, né? Ele falou, mentira. Falei, aí ele falou, Kenji Yamabushi? Eu falei, é mesmo. Não tem onde eu vá que não tem uma... Aí o pastor Kenji brincou, os meus olhos estão em todos os lugares. Falei, glória a Deus que eu estou numa busca incessante por uma presença de Deus, não é? Porque se já tivesse assim, já meio mais ou menos, né, ia ter lá alguém. Mas foi uma bênção, assim, é uma bênção como nós atraímos, eu acredito nisso, nós atraímos as pessoas, né, que nos, da nossa fé, né, quando nós buscamos e estamos neste propósito. Então é muito importante, irmão, onde você vá, fale de que igreja que você é, visite a igreja do lugar, né? Tente conversar com os outros irmãos cristãos lá. Seja cristão, cristão é estilo de vida, né? Ser cristão é estilo de vida. Então onde você vai sair, nós estávamos saindo aqui, eu falei, gente, vamos fazer uma oração antes de sair? Porque em muitos momentos a gente se pega assim, você fica envergonhado, né? E tudo, mas nós temos o hábito, sempre que a gente vai viajar, a gente faz uma oração. Eu fiz uma oração com a equipe lá, aí a gente foi. Então, não tenha vergonha, não há do que se envergonhar. E mesmo que houvesse, a palavra de Deus também nos ensina, né? Não se envergonhe de mim diante dos homens. Então, fica aí já o conselho. Então, assim, eu estou né, que os irmãos sabem, estou fazendo seminário, e eu estava em uma dinâmica muito boa, estudando a carta aos Filipenses. E eu comprei uma Bíblia de estudo, estava lendo, né, para montar o sermão e tudo, né, e eu comecei a fazer a introdução do meu estudo lendo o comentário do sermão de Filipenses da minha Bíblia em nível de estudo. E deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu achar aqui, esperto, estava aqui, aqui, beleza. Filipenses. E o comentário eu achei interessante. Quando ele começa aqui, eu fiz questão vou fazer questão de ler aqui porque tem a ver com a mensagem. Manifesta em Filipenses, na carta de Filipenses, manifesta um tipo notavelmente vigoroso de viver Cristo, de viver cristão. Aí, humildade, prosseguirmos para o alvo, falta de ansiedade. Na hora que eu cheguei nessa palavra falta de ansiedade, eu parei. Eu falei, não, peraí. É um mal dos nossos dias. E antes eu estava lendo a respeito disso, de ansiedade, né? E eu fiquei, assim, eu já tinha uma leve ideia do que era. Mas a OMS falou que é a doença que mais cresce, a ansiedade juntamente com a depressão. Eu tinha lido isso alguns dias atrás, e essa carta de Filipenses tem um trecho, que é o trecho que nós vamos usar como base da nossa leitura bíblica, a respeito da ansiedade. Eu parei aqui, eu ia fazer um estudo sobre Filipenses, e aquela coisa toda, e Deus tocou no meu coração, que é uma coisa que nós precisamos falar mais a respeito disso, da ansiedade, e o porquê nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Os irmãos abram então comigo lá, Filipenses 4, de 6 a 7. 4, 6 e 7, né? Filipenses 4, versículos 6 e 7. E diz assim a palavra do Senhor: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, assim, é um versículo muito lido, muito lido. E é interessante como muitos de nós, e eu me incluo, né? Muitos de nós lemos conselhos da Bíblia, nós que nos enxergamos como cristãos, nós que fomos salvos e aceitamos Jesus Cristo e decidimos por esse estilo de vida ser cristãos, temos
esse conselho tão importante na palavra de Deus. Muitos outros, mas esse cabe para os nossos dias. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Interessante como nós temos o mau hábito de não seguir conselhos, de não nos atermos a coisas que de fato são muito importantes. Porque assim, essa palavra, esse conselho que a Bíblia nos dá, ele segue com uma promessa muito importante, uma promessa que nós buscamos em muitas coisas. Olha lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, não andeis, e aí diz aqui, se você não apresentar as suas súplicas na presença de Deus, total, a paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Quem é que não busca uma paz? Quem é que não busca a paz? Mas é interessante que, assim, nós não vamos andar ansiosos em coisa alguma, devemos, não fazer isso. E como? Apresentando a Deus as nossas coisas. Tudo o que nós fazemos, nós temos que apresentar a Deus. Eu fui viajar, nós colocamos a viagem na presença de Deus, nós colocamos os contatos que nós iríamos fazer na presença de Deus, nós pedimos para Deus nos direcionar. Interessante, eu não havia, eu ainda não estava pensando em falar isso, eu estudei depois. Mas foi interessante, quando nós apresentamos, nós fizemos uma oração ali na sala da empresa, colocando a Deus, colocando diante dele tudo que ia acontecer lá, E interessante que nós tivemos, assim, coincidências, Nós tivemos coincidências que nós tivemos que atribuir isso a Deus. Principalmente porque nós somos cristãos, é óbvio, mas qualquer um falava assim, mas como isso aconteceu? Eu acredito que porque nós apresentamos essas coisas a Deus. Quando nós saímos daqui, pedimos para Ele nos guardar na viagem, não só guardar, mas também nos ajudar ali com os contatos, nos ajudar a colocar as pessoas certas diante da gente, coisas desse tipo, outras coisas também. Mas é interessante que nós foi muito corrido tudo lá, mas nós tivemos assim uma paz e uma certeza de que Deus estava nos conduzindo. No último dia dessa viagem, no último dia, nós entramos numa livraria que tem lá em Paraty. E tem aquele livro que esse livro ele é Jabuti, ganhou Jabuti, Torto Arado. E eu comprei lá na Bienal, para ler e tudo assim. E chegou lá, quem estava na porta dessa livraria se escondendo da chuva? Ele não estava autografando nem nada, era o autor do Torto Arado. E aí a Aline falou para mim assim, André, pega o livro aí, vê se é essa foto, se é ele. Aí pegamos, é ele. Aí já chegamos lá, aí eu comprei outro livro para minha esposa me bater depois do monte de livro que eu tenho lá. Tenho 2 torturados. Esse eu comprei porque ele estava lá, o autor, gente. Então, assim, aí eu comprei, ele autografou. Isso foi um contato muito grande. Nós conhecemos o autor, conversamos com ele, sabe? Nós somos a editora e não sei o quê. Já uma oportunidade de negócio. Então, assim, olha Deus conduzindo, Quando que a gente ia conhecer ele? A gente não sabia, não imaginava que ele estava lá na Flip. Em Paraty. Na Bienal a gente não viu ele, que a Bienal é o maior, da América Latina. A gente não viu ele lá, a gente foi ver lá. E de uma forma informal, onde ele não estava cheio de gente em volta dele ali, que ele teve tempo para falar com a gente, sabe? Olha Deus conduzindo as coisas. O olheiro do pastor Quente estava lá também. Então, assim, olha como Deus conduz. Por quê? Porque nós colocamos as coisas em oração. Você se colocou, você escolheu por ser cristão, você escolheu por estar na presença de Deus, você escolheu ser guiado por Ele. Então por que você, muitas vezes por que nós não nos atentamos para esses conselhos? É óbvio, por tudo que nós vemos, a doença que mais cresce é a ansiedade, que o mundo não coloca as coisas diante de Deus, porque é uma condição, e se nós cristãos cremos que a Bíblia é a verdade, a nossa verdade, não era para ninguém estar ansioso se colocasse as coisas na presença de Deus.
E nós percebemos que a igreja também é ansiosa. As pessoas da igreja estão ansiosas. As pessoas da igreja estão com depressão. É o mal, o desafio dos pastores. Nós estudamos no seminário isso, é o desafio dos novos pastores. Como trabalhar isso, né? Um grande conselho também de todos. Quando nós falamos, sou seminarista, faço teologia. Não, tem que fazer psicologia também. Depois você já engata a psicologia. Por quê? Porque é um mal que nós estamos vivendo. Que a palavra de Deus já nos alertava e já nos aconselhava para nós não chegarmos nesse ponto, colocarmos tudo diante dele, diante do nosso Deus, aquele que nos salvou. Mas o que falta muito para a gente? Eu conversando com a mãe da nossa irmã Lari, ela é muito de leitura, ela fez teologia também, né? Então, assim, ela gosta muito de ler. E ela falou assim para mim, eu falei, nossa, né? Fui lá, todo empolgado com livros, voltei com um monte de livros, a Joyce vai me matar, aquela coisa toda. Só tem livro naquela casa, vai virar a casa dos livros. Então, assim, a nossa casa é pequena, mas livro tem de monte. Aí eu falei para ela, né? Que legal, né? Essa coisa toda de ler e tudo, né? Aí eu falei, eu senti assim falta, né? Da igreja lá, né? Aí eu falei tudo que eu falei aqui. Senti falta da igreja, mas ela falou assim para mim, ela é bem mansinha, ela falou assim, irmão, mas a igreja não lê, os crentes não gostam de ler não. Interessante, né? Os crentes não gostam de ler. Na verdade, o Brasil não gosta de ler. Nós somos um país que tem muito déficit nessa área, da literatura. Então, nós devemos ler, meus irmãos, porque ainda mais nós que temos esses conselhos, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não fique assim pensando você que a responsabilidade é do pastor ficar o tempo todo falando para você e você vai crescer. Lógico, faz parte, mas não é só isso. Ser cristão é ler a Bíblia. É ler, ouvir de Deus falando com você. Deus está falando com a gente através da Bíblia. E aí? Você fica esperando, né? A gente ora a Deus, fala comigo lá no culto. Gente, Deus fala com você o tempo todo, na sua casa. Você pode se ajoelhar e orar, mas a palavra faz uma diferença tremenda. Eu comprei o curso. Eu sou doido dos cursos também, que fica comprando. O meu Hotmart está cheio de curso lá. E eu comprei um sobre desenvolvimento pessoal. E ele fala que, em uma das palestras que ele dá no curso, ele fala que o que mais ajuda a gente a envelhecer a nossa mente de uma forma saudável é a leitura. Então, de uma forma, pensando na nossa saúde, gente, tem que ler. Pensando na nossa espiritualidade, tem que ler. Pensando na paz, em alcançar a paz que excede todo entendimento, tem que ler. Tem que apresentar tudo a Deus em oração, tem que se colocar na presença de Deus. E Deus é a palavra. Jesus, por quê? Porque, olha que interessante, por que o verbo se fez carne? Por que usar essa terminologia, né, do verbo? Olha, uma terminologia literária, digamos assim, mostrando a importância, né, da palavra que se encarnou. Então, assim, olha a importância da palavra, a importância da literatura. Então, assim, nós devemos nos desenvolver dessa forma. E, né, seguindo nessa questão da ansiedade, quando nós não colocamos tudo a Deus em oração, de fato, nós não vamos alcançar essa paz, você não vai alcançar. Não, e quanto antes você entender isso, você cristão, entender que você não vai alcançar essa paz, se não for em Deus, é melhor. Não é o seu trabalho que vai te trazer essa paz que excede o entendimento. Não é um relacionamento, né, jovens? Não é um relacionamento que vai te trazer paz. Não é. Não é a sua carreira que vai te trazer paz. Não é um pregador que vai te trazer paz. Não é o pastor que vai te trazer paz. Não é o irmão de oração que vai te trazer paz. Quem vai te trazer paz é Deus, na hora que você colocar tudo para Ele em oração, em ação de graças. É na presença dEle que você tem que colocar suas questões.
Você vem à igreja para aprender a palavra de Deus, você vem à igreja para louvar ao Senhor, para engrandecê-lo, mas nós devemos todas as nossas questões colocar na presença do Senhor, porque nós alcançaremos essa paz que excede todo entendimento. Quem é que não quer a paz? Quem é que não busca a paz? Então, por que nós não nos atentamos a esse conselho tão precioso? Colocar todas as nossas questões diante de Deus para alcançarmos essa paz. A questão da ansiedade, a ansiedade, né, que eu digo assim, que ela é uma... Nem toda ansiedade, né? O começo da ansiedade não é ruim, a ansiedade é um alerta, né? Para a gente ficar alerta, mas quando a pessoa ela vai se tornando ansiosa, ela vai virando crônico, né? E caminha para a depressão, caminha para toda essa coisa. E interessante que eu lendo a respeito disso, não é uma questão só emocional, você vai tendo outros problemas também. Eu lendo, fiquei assustado, né? Olha aqui, ó, alteração de humor, né? Doenças respiratórias, olha como... Doenças cardiovasculares, artrite, olha o que a ansiedade pode nos causar. Então, assim, eu sabendo disso, né, eu tendo a consciência de que a ansiedade me faz mal, de que eu não devo andar ansioso, porque eu continuo ansioso. Aí eu tenho que buscar alternativas. Buscar alternativas, não é fácil, né? Você vai fazer uma terapia, ou você vai mudar a sua rotina, você vai parar de ver o celular ali antes de dormir. Então você vai criando alternativas para você se tornar uma pessoa menos ansiosa. Porque se você for deixando essas coisas acontecer, você vai chegar lá. Infelizmente, você vai chegar lá. E depois, para sair de lá, é mais complicado. Então, né, vamos atentar aos conselhos do apóstolo Paulo aos filipenses, né, que nos... Coloca diante de Deus a sua questão. Vai fazer tal coisa? Ora. Vai fazer tal coisa? Ora. Senhor, olha aqui, ó, me conduz nas minhas escolhas. O quanto antes nós entendermos que nada vai trazer essa paz, melhor. O quanto antes nós entendermos que o mundo fala mais não para a gente do que sim, melhor. Porque eu vou entender que eu dependo exclusivamente da graça de Deus. Por que o mundo anda tão ansioso? Por que essa é a doença que mais cresce? Porque as pessoas não colocam as suas questões diante de Deus. E é normal a gente entender que o mundo não coloque. Agora, não é normal a gente perceber que o crente não coloca. Então, assim, essa questão da ansiedade é muito forte no nosso meio, né? Se eu perguntar aqui quem é ansioso, eu acredito que a maioria de nós vai levantar a mão. Até o Pedro vai levantar a mão também, que é ansioso. A criançada está ansiosa, né? Por quê? Porque nós temos que ensinar que nós temos um Deus que cuida da gente, um Deus que está no controle de todas as coisas, e confiar que Ele vai cuidar de fato, não é, gente? O Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Isso é claro. Ele não prometeu uma vida tranquila aqui na terra. Ele não prometeu, você não vai ter uma vida tranquila, não. Mas você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Você vai vencer porque eu venci. Você vai ter esperança porque a sua vida não é só aqui. Então, nós devemos atentar para essas coisas. Nós devemos, além de ler, praticar. Quando o Senhor diz para a gente assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, você tem que amar. É fácil? Não é. Mas é um alvo. Você tem que estar aqui, o Senhor Jesus falou. É fácil não ser ansioso? Não é. Mas é um alvo, é uma meta. Então você tem que se preocupar. Tem que se preocupar em ler a palavra de Deus e seguir os conselhos que ela nos dá, para que nós tenhamos uma vida agradável aqui na terra. Eu acredito que a vida do crente aqui ela não é fácil, como o Senhor próprio Jesus diz, nós teremos aflições, ela não vai ser fácil. Mas inunda a gente essa paz que excede todo o entendimento. Porque em muitos momentos, eu acredito que se eu for perguntar para vocês aqui, em muitos momentos vocês desfrutaram dessa paz que excede todo entendimento. Em momentos, por exemplo, principalmente na questão de doença, né? A gente às vezes está num momento muito ruim ali e Deus não faz de uma forma milagrosa, não opera o milagre de forma milagrosa, mas você fica em paz.
Porque você desfruta daquela paz, daquela tranquilidade que só vem de Deus. Então, assim, é uma recomendação para a gente que a Bíblia nos dá ela já nos dá uma dica, ela nos dá um atalho. Olha assim, ela te dá a questão, não fica ansioso. Mas como eu não vou ficar ansioso? Ora, coloque diante de mim as coisas. E aí fica essa reflexão para a gente. Nós temos orado? Nós temos colocado tudo diante de Deus? Nós temos feito da Bíblia, de fato, um manual? Nós temos inserido as coisas de Deus na nossa rotina? Ou a gente espera o culto chegar para eu me encher? Então, assim, é uma coisa que nós temos que parar para pensar. Nós estamos seguindo o que está escrito aqui nesse manual? Já, através dos dados aí, percebemos, o mundo nos segue. Mas nós percebemos uma igreja também que tem falhado nessa questão. Que tem olhado a palavra de Deus e, digamos assim, feito vistas grossas. Não lutado contra as suas próprias vontades. E é muito difícil, de fato. Mas nós temos que ir atrás. Tem que ser uma coisa que deve arder no nosso coração. Estar na presença de Deus o tempo todo. E mais que estar na presença no sentido de oração, de vir aos cultos, é o quê? Exalar isso. Porque é muito óbvio quando eu olho o Paulinho. O Paulinho é um cara, nossa, ele vive, respira Deus. Você vai lá nas redes sociais, ele posta um versículo, ele fala alguma coisa. Então, assim, é tudo isso, é uma rotina. Às vezes ele não vai postar, às vezes ele vai postar outra coisa, é normal, mas é uma rotina. Aonde você, não tem como você, igual eu estou estudando a teologia agora, então eu fico assim, tudo que eu vou fazer eu penso em teologia. Então não tem como você não expressar isso quando você está vivendo o dia a dia. Não tem como. Então, muitas vezes, nós não expressamos porque não faz parte da nossa rotina. É incrível como do trabalho, né? A gente traz muito trabalho para a nossa, que é óbvio, né? É a nossa rotina, o trabalho. Mas você chega em casa e você fala do seu trabalho, não sei o quê, igual eu falo de livro agora o tempo todo. Por quê? Porque eu respiro isso. Eu vivo isso o tempo todo, então é o que eu mais sei falar. Agora, nós cristãos devemos respirar o cristianismo. Quantos livros de autores cristãos você leu? Qual a literatura que você tem lido? Quantos filmes cristãos você leu? Entende? Então, assim, nós devemos respirar o cristianismo. Nós devemos olhar para essas coisas, para a questão, né, dos conselhos que a Bíblia nos dá e seguir, procurar seguir. Eu cheguei nessa reflexão porque eu olhei, a Bíblia fala para eu não ser ansioso, eu sou mega ansioso. Eu sou um cara muito ansioso. Eu sou assim, sabe? Nossa, gosto de um café, né? Gente, se o café te deixa ansioso, não toma o café. Qual a dificuldade? É difícil, eu sei, né? Porque você pegou ali, você se tornou digamos, não é um dependente, mas é uma coisa que te faz falta. Mas se te deixa ansioso, por que você vai tomar? Entende como que é? A questão é que nós não buscamos, talvez, com devido afinco, com a devida vontade. Então, a maioria das vezes nós sofremos porque nós não estamos observando esses conselhos que estão aqui na palavra de Deus, e nós não estamos praticando a palavra de Deus. Estamos vivendo o cristianismo por osmose. Vai vivendo assim dia após dia, né? Vem à igreja, vai para o trabalho e tal. Não, gente, vamos respirar o cristianismo. Eu agora, né, é até triste isso, né? Mas você precisa entrar numa faculdade de teologia para pensar nessas coisas. Não deveria ser assim. Não deveria. Eu me coloco aqui. Não, o cristão ele tem que ter isso muito na sua vida desde o começo da sua conversão. Eu lembro que eu ligava, eu sempre conto isso quando eu falo do púlpito. Eu lembro que eu ligava para o pastor Nelsinho. Eu trabalhava na Handbook, eu era
estoquista no handbook. Aí eu não sabia um versículo assim, aí eu ligava, pô, pastor Nelson, onde tá? A gente não tem, gente, hoje não tem desculpa. Eu não quero um versículo, eu coloco no Google lá, opa. Mas antes era pastor Nelson, era o meu Google. Aí eu ligava, ô pastor Nelson, onde está o teu versículo? Ele tá, que eu estava falando para alguém lá, eu queria saber aquele versículo, né? Mas aí foi passando o tempo, eu fui relaxando. A gente vai perdendo aquela coisa, né? Mas por quê? Porque muitas das vezes, gente, a leitura da Bíblia tem que fazer parte da nossa rotina, pronto. Só que nós não podemos ser hipócritas. Chega um momento que a gente precisa de um incentivo maior. Qual o incentivo? Leitores, autores sei lá, que falam a respeito de coisas de Deus, né? Os autores bíblicos, gente que de repente vai te dar uma nova visão de uma coisa. Você quer dicas de livro cristão? Pergunta para pastor Kenji. Quantos livros tem lá na sua casa, pastor? 4.000 livros. Você acha que ele não vai te indicar uma boa leitura? Então aí quando a gente vem pregar, o pastor Kenji vem pregar aqui, nossa, o pastor Kenji prega, 4.000 livros. Olha o quanto de conhecimento tem na cabeça. Então por quê? Né? Por que ele tem esse conhecimento? Porque ele se dedicou, porque ele respirou toda essa coisa. Então nós temos que ser assim também. Leia um livro, e aí você vai ler o livro, nossa, olha a respeito desse versículo, não tinha pensado dessa forma. Aí você vai começar a ter mais ânimo de ler a palavra de Deus. Por quê? Nós sabemos que temos que ler a palavra. Aí eu não tenho vontade de ler, vou encontrar um artifício para me incentivar a ler a palavra. Então você sabe que você tem que fazer alguma coisa, você vai pegando o quê? Encontrando formas de alcançar esse objetivo. Eu sei que eu não tenho que ser ansioso, a palavra de Deus nos diz. Então como não ser ansioso? Vai orar. Eu tenho que amar o próximo, né? Como que eu vou amar o próximo? Entendeu? Então, assim, estando na presença de Deus, você vai ter mais amor, vai ter mais compreensão, e essas coisas vão se tornar fáceis e vão estar inseridas na sua rotina. Amém? Então, para concluir, eu queria deixar para você um conselho. Um conselho, uma coisa que funcionou comigo. No primeiro livro que eu comprei quando entrei para fazer teologia foi Confissões de São Agostinho. Esse livro me edificou de uma forma. Então, assim, o meu conselho é: escolha um livro para você ler. E na sua rotina diária, coloque a palavra de Deus. Diária. Eu tenho certeza que você vai vir aqui e vai contar algum testemunho relacionado a isso. Tenho certeza. Rotina diária, igual escovar o dente. Palavra de Deus. Sabe? Daquele jeito assim, eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, a coisa não vai funcionar. E como Paulo disse aos Filipenses, apresente a Deus tudo em oração. E vocês não... Olha que interessante, olha o que eu vou falar aqui para vocês. A ousadia. Vai vencer a ansiedade? Coloque tudo na presença de Deus. Está ansioso? Ora. Coloca na presença dele e ao longo do tempo, todo dia, rotina. E você vai sentir uma melhora. Como eu tenho sentido. Eu tenho assim, tido um privilégio. Não só nas oportunidades que eu tenho tido, mas de experimentar coisas que eu nunca experimentei em todos esses anos de evangelho aí. Porque eu tenho me debruçado mais na palavra de Deus. Então não espere você entrar num curso de teologia. Nós temos aqui um curso de teologia grátis aqui com um pastor que é um professor, é um mestre. Nós temos a palavra de Deus que nos revela as coisas do alto. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, à luz da Tua palavra, nós apresentamos ao Senhor os nossos pedidos e as nossas ansiedades, a fim de ter uma vida mais tranquila aqui. Porque a Tua palavra, Senhor, nos garante que se nós fizermos isso, nós não andaremos ansiosos.
Então, se nós estamos ansiosos, é porque nós não temos feito, Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nós reconhecemos as nossas limitações, mas nós, como em Filipenses também diz, Senhor, nós prosseguimos para este alvo. Esse alvo que é tão maravilhoso, que é estar na Tua presença de uma forma constante. Nos ajuda, ó Pai, a inserir em nossas rotinas a leitura da Tua palavra. Nos dê estratégia, Senhor, para que nós não venhamos a desanimar, ó Pai, com o tempo. Porque nós temos essa tendência, Senhor, de desanimar, de cair na rotina. Mas que nós possamos, ó Pai, encontrar formas para permanecer, ó Deus, na leitura, na oração e principalmente na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Ajuda o Teu povo. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, para que nós a cada dia possamos exalar a Tua glória, e que as pessoas simplesmente, ao olhar para as nossas atitudes, possam enxergar o Senhor. Que a nossa vida seja uma verdadeira pregação, que ela seja, ó Deus, um reflexo, ó Pai, do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Nós pedimos isso e nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero me permitir aqui orar por você de novo. Se você tem sofrido com ansiedade, se você tem sofrido com esse mal que tem devastado o mundo, eu gostaria que você levantasse a sua mão. E neste momento, eu vou chamar a Joyce aqui para orar. A primeira a levantar a mão. Glória a Deus. E eu creio, pela fé, que o Senhor vai te ajudar. Ele vai te dar estratégias para você vencer esse mal. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, como Tu bem viste, eu fui a primeira a levantar a mão, porque Tu és aquele que sonda, que conhece. Nós bem sabemos que devemos entregar todas as nossas ansiedades, os nossos anseios diante de Ti, e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Mas o Senhor também sabe que somos humanos, que somos falhos, e muitas vezes nos sentimos fracos. Mas a Tua palavra diz que quando estamos fracos, fortes somos. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar aqui a nossa carnalidade, a nossa humanidade diante dos Teus pés. Queremos colocar, ó Pai, no Teu altar as nossas angústias, ansiedade, depressão, sentimento de tristeza ou até mesmo sentimento de morte. Pai, Tu és um Deus abundante, Tu és um Deus de vida. Por isso eu te peço, ó Deus, nós bem sabemos que o Senhor tem maneiras e estratégias para trabalhar individualmente com cada um. Muitas vezes precisamos de ajuda psicológica, de um profissional, muitas vezes de uma medicação, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de grandeza, Tu és um Deus de poder. Por isso, ó Deus, se é da Tua vontade, que nesta noite, nós que aqui estamos, que levantamos as nossas mãos, que temos outras enfermidades da alma, outras enfermidades, ó Pai, muitas vezes psicomáticas. Tu és aquele que tem poder no céu e na terra. E aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso eu te peço, se for da Tua vontade, que haja cura neste lugar, nesta noite. Que haja transformação. Que haja um mover do Teu Santo Espírito sobre o Teu povo nesta noite. E que possamos, ó Pai, ter as nossas feridas curadas, saradas pelo poder do Teu sangue. Porque na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Por isso eu peço, ó Pai, entra com grande poder
na vida do teu povo nesta noite. E nós te damos graças, porque sabemos que é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Nos ajuda, Pai, a ter força a cada dia para te buscar e estar na tua presença. E sabemos que bem assim seremos sarados, confiantes em ti. Em nome de Jesus. Amém.